Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 447. O amor de uma deusa do amor. Afrodite estava em êxtase. Seu humor era brilhante e o mundo parecia mais bonito do que o normal. A razão para isso? Victor veio visitá-la. Há uma semana, ele veio contar a ela o que estava acontecendo no mundo. O conteúdo da conversa de Victor. Isso era algo que ela honestamente esqueceu há muito tempo. Ela não podia dar a mínima para sua explicação excessivamente complexa e apenas se concentrou no que era importante. Ele estava preocupado comigo. Ele veio me visitar. E para alguém que começou em um relacionamento ruim, esse foi um grande passo à frente por parte de Afrodite. A deusa de cabelo rosa estava rindo loucamente enquanto girava em torno de sua mansão excessivamente grande. O mundo era lindo, e ela se sentia como se estivesse no mundo de uma princesa. Ele estava preocupado comigo, tio. Ele queria me proteger, tio. Seus olhos estavam brilhando em um rosa febril, e corações podiam ser vistos dentro de seus olhos. Sua divindade de amor estava correndo solta como um farol rosa, tudo por causa da influência desses pensamentos em um certo homem. Devido à divindade do amor, as pessoas dentro de um raio de 30 quilômetros ao redor de Afrodite estavam sentindo a sensação súbita de declarar seu amor ao seu amado ou perseguir seu amor perdido. Desde o dia em que Victor veio falar com a deusa, ele vinha visitá-la regularmente, e sempre discutia seus planos com ela no mundo humano ou buscava informações sobre os deuses. A pedido e insistência de Ruby, Victor fez uma aliança com Afrodite, trazendo efetivamente a deusa para o seu lado. O pagamento dessa aliança era passar mais tempo com a deusa do amor, algo que Ruby aceitou com relutância, tudo pelo bem maior e seus planos. Mas isso não quer dizer que ela não estava levemente irritada. Então ela não perdeu tempo e usou a deusa como uma chefe que exigia horas extras de um subordinado cansado. O foco de Ruby estava na invasão atual e como ela poderia se beneficiar dela. Ela usou a deusa da beleza e do amor como agente de informação. Agora a pergunta permanecia: onde a deusa do amor conseguiu essa informação? Claro, Afrodite convocou todos os seus sims e informantes para reunir tudo relacionado a movimentos suspeitos dos deuses e seres sobrenaturais em geral. Então ela pegava qualquer informação útil e chamava Victor para visitar. Sim, isso foi um pretexto que ela criou para receber a visita dele. Ela poderia dizer-lhe pelo telefone, mas qual era a graça? Essas coisas devem ser discutidas pessoalmente. E não era como se Victor pudesse recusar, já que esse era o acordo da aliança. Afinal, opa! Percebendo que estava perdendo o controle de seu amor, rapidamente se agarrou à sua divindade. Então tocou o queixo e começou a pensar, felicidades à parte, uma invasão por uma raça como demônios não era brincadeira, e ela sabia que os anjos, deuses e o mundo sobrenatural não ficariam quietos por muito tempo. Mas não era com isso que ela estava preocupada agora. Em vez disso, ela estava preocupada com uma informação recente que recebeu de suas amigas deusas, cadelas invejosas de sua grande beleza, mas que ainda a ajudavam porque ela era uma titã de grande influência. Os deuses do submundo estavam agindo de forma estranha. Como se sabe, são 7 submundos e dimensões onde faziam parte os infernos das mitologias ao redor do mundo. Eleme nórdico, submundo mitológico grego, inferno bíblico, etc. Além dos 7 infernos, havia também os 7 paraísos, e o termo paraíso aqui era subjetivo, algo para facilitar a compreensão dos seres sobrenaturais. Essencialmente falando, os 7 paraísos eram o céu das mitologias. Por exemplo, o Monte Olimpo é considerado um paraíso, assim como o céu dos anjos também pode ser considerado um paraíso. Mas deixando de lado um pouco sobre os 7 paraísos, vamos falar sobre o problema atual. Cada panteão tinha seu próprio inferno, sendo o inferno bíblico maior. O tamanho era quase o dobro do planeta Terra. E também era o inferno que tinha as criaturas mais malignas que eram chamadas de demônios. E um informante de Afrodite, um dos deuses do submundo grego, relatou que seu rei, Hades, entrou em contato com os demônios do inferno. O que diabos Hades está planejando com os outros deuses do submundo? Ela mordeu o dedo enquanto pensava, com irritação crescendo em seu coração, que sentia que algo estava errado. Quanto mais Afrodite se aprofundava nesse assunto, mais ela suspeitava que essa invasão não era algo que foi decidido do nada. Foi tudo muito coordenado, tudo muito planejado. E para piorar toda a situação, Afrodite sentiu que alguém a estava impedindo de coletar informações.
Lembre-se que Afrodite era a deusa do amor, então seu charme era ridículo. Ela poderia encantar qualquer coisa e todos, e mesmo com esse poder, ela não conseguia nada concreto e apenas especulação. Ninguém sabia de nada. Tudo estava bem escondido e, dada a natureza dos submundos de ouvir apenas os mais fortes, eles não questionarão seu líder, ou não viverão mais um dia para contar a história. Por causa dessa natureza, ela não conseguiu encontrar nada, nada. E isso a frustrou. TSK, se eu pudesse de alguma forma entrar no submundo, eu poderia investigar pessoalmente. Poucas coisas no mundo poderiam prejudicar Afrodite. Ela não era uma das titãs mais fortes à toa. Fora isso, ela tinha uma grande vantagem sobre os seres devido ao seu charme. Ela estava 100% confiante para ir ao submundo de Hades, investigar o que queria e sair, mas o problema era que ela não tinha como entrar naquele lugar. O que era mentira, pois ela tinha meios de entrar naquele lugar, mas para isso, ela tinha que falar com Perséfone. E isso é uma má ideia. Ela não quer se envolver com Perséfone agora que está em um bom relacionamento com Victor. Ela não arriscaria sua felicidade por causa de uma prostituta, e não é como se ela descobrisse se ela fosse para o reino de Hades. Afrodite tinha uma missão. Uma missão para proteger essa felicidade recém-adquirida que ela tinha em suas mãos, e ela faria qualquer coisa para proteger essa felicidade, mesmo que isso significasse sacrificar peões arrogantes. Senhora Renata, temos uma visita para você. Uma voz atrás da porta foi ouvida. Afrodite parou de pensar e perguntou com a voz alterada: quem é o visitante? Sua amiga, a advogada Ana Walker. Ana? Afrodite falou para si mesma curiosamente. Sim, ela percebeu que sua amiga estava pirando com a possível invasão, e ela e Victor fizeram o possível para acalmá-la. Não só ela, mesmo que ele não demonstre muito, Leon também ficou apreensivo. Deixa entrar. Sim, senhora Renata. Vou pensar nisso mais tarde. Afrodite se espreguiçou um pouco, olhou ao redor e rapidamente percebeu que seu quarto estava uma bagunça. Ela era uma deusa bastante preguiçosa e passava a maior parte do tempo deitada na cama, ou no sofá, ou no chão. Todo o seu quarto era bastante confortável e tinha vários tapetes fofos feitos pelo deus dos alfaiates em sua mitologia. Ela também pediu à sua sobrinha Estia que abençoasse sua casa com sua bênção, a Barrene. Essa Afrodite é uma titã que nasceu do saco cortado de Urano. Ela é uma das irmãs de Cronos, Rhea, etc. Ela estalou o dedo, e logo seu quarto inteiro foi arrumado para sua aparência original. A porta se abriu e Ana entrou na sala, vestindo calça preta, botas pretas, uma camisa vermelha simples e um casaco bege. Sup, cadela, eu vim visitar. Ela sorriu levemente. Uma veia estourou na cabeça de Afrodite, e ela disse: não pise no meu tapete com essas botas sujas. Ana parou de andar e olhou para baixo para ver que ela estava prestes a pisar no tapete fofo de Afrodite. Ok. Ela se sentou no chão e tirou as botas. Então, enquanto tirava as botas, ela disse: TSK, mesquinha, você pode limpar tudo com um estalar de dedos como se você fosse Thanos ou algo. Isso e aquilo são coisas diferentes. Não quero ver meu tapete sujo. É aqui que eu durmo, sabe? Sim, sim, tanto faz. Ela revirou os olhos. Depois de tirar as botas, ela pisou no tapete, e seu corpo tremia levemente. A sensação era sempre bastante confortável. Como Afrodite não precisava mais esconder sua identidade de Ana, ela exibiu toda sua coleção de itens extremamente caros, luxuosos e de edição limitada. Claro, a maioria desses itens foram doados por seus simples em uma tentativa de cortejar a deusa mais bonita. Honestamente, Ana estava com bastante inveja da qualidade dos produtos da Afrodite, e ela queria muito levar para casa alguns desses produtos, mas não disse nada porque seria inapropriado. Ela é brutalmente honesta, mas não tinha inveja a ponto de agir como uma Karen. Então por que você veio me visitar? Ela perguntou curiosa. Você esqueceu? Hoje é meu dia de aula. Ana respondeu com um olhar inacreditável. Oh! Afrodite tinha esquecido completamente, o que era normal, considerando que várias coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo que exigiam sua atenção, a maioria deles sendo sobre Victor. O que você quer saber hoje? Vamos continuar a lição de mitologia bíblica. Quero saber mais sobre anjos e demônios. Ana falou com um brilho de luz nos olhos como se ela fosse uma criança. Tudo bem. Sentou-se no chão,
encostou-se a um travesseiro, e levantou a mão. Um brilho rosa em forma de livro apareceu em suas mãos, e ela perguntou, anjos? Sim. Qual deles? Lúcifer. Ana falou depois de pensar. Ela já havia estudado sobre Gabriel e Michael, e queria saber sobre Lúcifer. Aquele cara, hein? Você o conheceu? Antes de cair do céu? Sim, depois de cair do céu, não encontrei. Afrodite falou com nojo. Ela não gostava da presença de demônios. Oh, então você não fez nada com ele, hein? Milímetros. Ela assentiu com a cabeça. Quando ele era um anjo, ele era bastante puro e não pensava em sexo. E quando ele caiu e se tornou um demônio, ele até tentou me cortejar, mas como você sabe, eu odeio demônios e criaturas vis. Afrodite se sentiu doente como se fosse vomitar. Umu, umu. E então? O quê? Quem é o homem mais bonito que você conheceu? Como esta pergunta se conecta com a pergunta anterior? Afrodite perguntou incrédula. Não se preocupe com isso, apenas responda. Você só quer fofocar, hein? Bem, você é uma deusa literal. Aposto que tem muitas histórias interessantes. Isso é verdade, mas você precisa aprender primeiro. Que tal, nós terminamos este livro, e quando eu terminar, eu vou te contar algo interessante sobre minha vida. Eu aceito. Ok, vamos começar. Quando Afrodite estava prestes a começar a ensinar, Ana interrompeu, dizendo, então, quem é o homem mais bonito que você conheceu? Olhando para a amiga, ela viu os olhos da mulher brilhando com estrelas e percebeu que não poderia ensinar nada até que satisfizesse a curiosidade da amiga. Você está falando sobre o homem mortal mais bonito ou o homem divino mais bonito? Estou falando em geral. Quem é o homem mais bonito? Vencedor. A resposta de Afrodite foi instantânea. Ele é literalmente Adonis na terra, e o homem que tem todas as minhas bênçãos de beleza. Seu charme há muito supera incontáveis deuses masculinos. Ela falou como se fosse um fato, e tudo em um tom neutro, mostrando que claramente não estava sendo influenciada por nada. Ela estava simplesmente cuspindo fatos. Por Victor, você quer dizer meu Victor? Sim, Ana não sabia como se sentir sobre isso. Isso não é perigoso. Ela sabia como eram os seres sobrenaturais, arrogantes e com um grande ego. Sim, ele pode encantar tudo e todos sem saber, mas não se preocupe, estou ensinando a ele como controlar esse poder. Este também foi um dos pretextos para conhecer o homem pessoalmente. Um silêncio caiu sobre o local. Afrodite respeitou que Ana estava pensando em algo e, enquanto isso, ela foi visitar suas redes sociais. Abrindo suas mensagens, ela viu o grupo de bate-papo que ela havia criado, um grupo de bate-papo que continha vários deuses que ela considerava digno de participar. Apesar de ser um pequeno grupo de apenas 5 deuses, incluindo ela mesma, todos eram bastante influentes em seus respectivos panteões. Vendo o grupo bastante ativo, ela estreitou os olhos. Estranho, normalmente essas pessoas preguiçosas estão apenas dormindo. O que aconteceu? Honestamente, ela estava com preguiça de ler as mensagens. Admin, deusa do amor ficou online. Deusa do amor, o que está acontecendo? Cadela 01, Afrodite. Mude a porra do meu nome agora mesmo. Deusa do amor, uau, o que foi essa explosão? Você está menstruando. A Manoficulture, fufufu, na verdade Cadela 01, calha a boca, Loki. A Manoficulture. Deusa do amor, o que? O que aconteceu? Isso cheira a fofoca. Corte no TDAH, um homem não deve se intrometer nos assuntos de uma dama. Deusa do amor, sou mulher, Susanou. Cortejar a morte. Cadela 01, apenas mude a porra do meu nome. Deusa do amor, TSK, tudo bem, você não é engraçado. Cadela 001, foda-se, emoji do dedo médio. Admin Godesoflove mudou o nome da Bit 00 para Godesovar. A Manoficulture, honestamente, eu preferia outro nome. Deusa da guerra, mais uma palavra, e eu corto suas bolas, Loki. Corte no TDAH, e pensar que essa é a deusa mais respeitada do seu panteão, Ripa Manoficulture, Susanoo Sama. Você me entende, certo? Corte no TDAH, claro. Godesovar, Susanoo, como está seu plano de adotar a Lulinari? Corte no TDAH, F. Freia. Nós não falamos sobre isso aqui,
Admingo desoflove mudou Cotintedeate para Lolicon. Lolicon, o que? Afrodite. Deusa do amor. Gif com cara de nojo. Deusa da guerra. Susanoo, você está ficando muito influenciado por esse panteão. Recentemente, eu insultei e você cuspiu sangue. Que porra. E agora você é um lolicon. Lolicon, idiotas. Você não entende a beleza de Jade Keinari, e eu não vou tocá-la até que ela tenha idade suficiente. Eu não sou um degenerado como Loki. A Manoficulture, que diabos. Por que você me jogou debaixo do ônibus? Lolicon, vamos falar sobre o conto de Sleipnir novamente. A Manoficulture, emoji triste, eu era jovem. E não falamos sobre isso aqui. Temostibades deusa. Deusa do amor, Umu? Quer dizer algo, Kali? Temostibades deusa. Deusa do amor, eu vejo, você está certo, palavras sábias, como esperado de você. Bater papo. Deusa da guerra, eu ainda não entendo como ela pode entender Kali. A Manoficulture, mais um lolicon, mais um deusa do amor, HMM, isso só prova que você está debaixo de mim, Freya, Gif, elogie-me, vadia, deusa da guerra, foda-se, cadela, emoji do dedo médio, deusa do amor, de qualquer forma, o que vocês estavam falando? Deusa da guerra, não me ignore. A Manoficulture, é sobre o encontro dos deuses que acontecerá em 2 meses. Deusa do amor, a data já foi anunciada, eu não sabia. Lolicon, foi anunciado algumas horas atrás, então você não poderia saber de qualquer maneira. Afrodite. Afrodite parou de olhar para o celular e olhou para Ana, o que? Vamos continuar? Com certeza. Afrodite colocou o celular ao lado dela e pegou o livro. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 448. Minha vontade. Um homem estava correndo em uma noite fria e escura. Ele tinha a aparência de um homem alto e musculoso, com várias tatuagens no corpo e, na cabeça, ostentava uma careca incrível que, com luz suficiente, conseguia fazer o ambiente brilhar. Uf, uf. O homem estava sem fôlego. Ele estava correndo há algum tempo, e seu coração estava batendo forte. Ele estava apavorado. Porra. Era pra ser um serviço simples, entrar no local, matar a família e pegar o dinheiro. Porra. Por que acabou assim? O homem se perguntou enquanto se encostava na parede respirando pesadamente. O homem era um assassino, e alguém o contratou para matar uma família. Uma família simples, composta por uma mulher e um homem. Ana Walker e Leon Walker. Um casal simples composto por uma advogada e um pedreiro. Aparentemente esse casal irritou algumas pessoas erradas. O motivo não importava, era dinheiro fácil, então ele aceitou, mas ao aceitar essa missão, seu destino estava selado. Eu não deveria ter aceitado essa merda. No começo, ele achou estranho. Por quê? Ele não foi o único assassino contratado para esta missão. Havia mais de 10 assassinos na mesma sala, e eles planejaram o assassinato como se ele estivesse tentando roubar um banco. E isso obviamente fez com que seus instintos o avisassem que a missão não era normal, pois o casal estava relacionado com aquele lado, comumente chamado de lado sobrenatural. E foi aí que todos os seus instintos gritavam para fugir, mas ele já estava longe demais para recusar o pedido. Ele só podia se culpar por não ter uma rede de informações melhor. A missão progrediu com dificuldades. Todos os vampiros eram fortes, mas conseguiram matar os vampiros com balas especiais fornecidas por seu contratante. Mas tudo começou a sair dos trilhos quando um grupo de maids apareceu e os cercou. Eles nem sentiram eles aparecerem, eles simplesmente apareceram do nada. Todas eram lindas, especialmente as 2 empregadas com os maiores pares de seios que ele já tinha visto em sua vida, e ele não era o único que pensava assim. Mas apesar de achar as mulheres bonitas, ele era um assassino, e vê-las aqui só fez seus instintos gritarem ainda mais. Eles não podiam se mover, e a intenção assassina que emanava dessas mulheres era horrível, elas eram monstros. Especialmente aquela mulher de cabelo ruivo e dentes afiados, ela é um monstro maior do que todos eles juntos. Quantos seres ela matou? Ara, isso está ficando mais comum do que o esperado. A mulher de longos cabelos negros que chegavam ao chão falava em um tom melodioso que fazia os corpos dos homens tremerem visivelmente. O mestre acha que alguém está mirando nele. A empregada mais jovem falou em um tom frio e neutro. O problema é quem? Perguntou a empregada loira. Difícil dizer,
Ele tem muitos inimigos, especialmente depois do genocídio no Japão. Respondeu outra mulher que tinha seios grandes. Ele ofendeu muitas raças e organizações, ainda estou surpreso que as bruxas não o atacaram. Respondeu de cabelo loiro. Bem, enquanto essa mulher tiver negócios com ele, acho difícil isso acontecer. A garota de cabelos pretos curtos que parecia uma japonesa falou em tom neutro. Mesmo que eles não ataquem agora, eles ainda vão querer uma razão real, para não perder a face ou algo assim. Respondeu a mulher de longos cabelos negros. TSK, política, algo que eu não entendo. Murmurou o ruivo. Genocídio. Todos os presentes eram assassinos experientes, e ver as donzelas tratando-os como ar e falando apenas levou seus instintos de perigo a outro nível. E suas palavras simples enviaram alertas pelas cabeças de todos os presentes. Registrado na história como a maior ofensa de todas as organizações. A segunda rodada do Pesadelo Carmesim. O Conde Alucard invadiu o Japão e matou todos os responsáveis pelo incidente com a filha do rei vampiro. Um genocídio sem precedentes, um genocídio que destruiu toda a comunidade de seres sobrenaturais no Japão. Vampiros, lobisomens, bruxas, humanos, yokai, ninguém foi poupado. Se você fosse responsável pelo incidente da filha do rei, você morreria. Se você fosse inocente, você viveria. Uma equação simples, um julgamento arrogante dado a todos pela única e simples razão de que Alucard era forte. Todo o mundo sobrenatural estremeceu com esta notícia, e tremeu ainda mais de medo quando o homem não recebeu nenhum tipo de punição. Sim, eles tentaram. Eles definitivamente tentaram. Este grupo de assassinos foi mais uma tentativa. Mas como sempre, o resultado foi um grande fracasso. Bem, conversa à parte, vamos limpar esses vermes. A garota mais nova falou enquanto o fogo escuro saía de suas mãos. Não se esqueça de deixar um para interrogarmos, embora eu saiba que será inútil, mas não custa tentar. A empregada de feições asiáticas falou em tom frio. E quando ela terminou, ocorreu um massacre. Ele foi o único que conseguiu escapar, mas agora estava sendo caçado. Etapa. Seu corpo tremeu ao ouvir o som de passos. Então ele reuniu suas forças e ignorou a dor de seus ferimentos e queimaduras, e tentou correr. Sim, ele tentou. Um galho de árvore perfurou seu estômago e o ergueu no ar. Tosse. Ah! Ele cuspiu sangue no chão enquanto gritava, e seu corpo gritava de dor. Aparentemente, ele estava tão focado na dor de seu corpo em tentando fugir que não percebeu que alguém já estava perto dele. Infelizmente, não posso matá-lo para fazer parte da coleção do meu marido. Ele virou o rosto e viu a mesma mulher em um vestido de empregada e longos cabelos ruivos, orelhas afiadas, olhos vermelhos e dentes afiados, tudo nela gritando que ela não era humana. E ele estava certo. Nossa empregada-chefe quer interrogá-lo, mesmo sabendo que é inútil. Ela agarrou a cabeça do homem e pressionou a mão em seu rosto. Mas eu posso fazer você sofrer um pouco para se tornar mais obediente. Espere. O homem tentou protestar enquanto olhava para aqueles olhos que pareciam um buraco negro carmesim que girava lentamente em espiral. O sorriso da mulher cresceu, e apenas mostrou todos os seus dentes afiados. Assim. Ah! Algumas horas depois, as empregadas tinham um quarto. Eles estavam sentados na cama, suas posições estavam espalhadas. Um estava deitado, um estava sentado, e alguns estavam agarrando o corpo de um homem. Este homem estava lendo alguns livros que Afrodite lhe dera de presente, mas seu tempo de leitura foi interrompido quando suas empregadas vieram relatar um incidente. Quem era este homem? Claro, ele era o mestre dessas empregadas. O segundo progenitor, o quinto conde de vampiros, Alucard. Entendo. Recebendo o relatório de suas empregadas, Victor não pôde deixar de semicerrar os olhos. Os ataques estão ficando mais arrogantes e eles não estão mais se importando com furtividade. Roberta falava com a cabeça apoiada no ombro de seu mestre, enquanto seus longos cabelos negros acariciavam descaradamente o corpo de Victor como se tentassem marcá-lo com seu perfume. Fazia um tempo que as empregadas não tinham tempo privado com seu mestre, e por causa disso, elas estavam aproveitando esse momento descaradamente. Embora houvesse alguns mais contidos, como Eve e Kaguya, que estavam ao lado da cama. Isso é por causa da invasão, eu acho. Victor falou enquanto deixava suas empregadas fazerem o que queriam e, claro, ele não se esqueceu de afagar suas cabeças. Ei, tio. Bruna,
que estava do outro lado, apenas tinha um sorriso bobo no rosto enquanto seus cabelos eram acariciados. Você não está com raiva, mestre? Maria perguntou deitada nas coxas de Victor como se ele fosse um travesseiro. Os olhos de Victor brilharam vermelho sangue por um momento, e sua cara de póquer foi quase destruída. Maria apenas sorriu um pouco quando percebeu que fez uma pergunta boba, já que ele não seria seu mestre se não estivesse chateado agora. Eu sou. Foi uma resposta simples, uma afirmação, mas com essas palavras simples, todos sentiram o peso de sua raiva. Mas eu não posso perder o controle e gritar como eu costumava. Você não é mais desconhecido, mestre. Kaguya falou. Tanto sua infâmia quanto sua fama se espalharam por toda a comunidade sobrenatural. E por causa disso, eles vão se esconder. Eles não têm outra escolha. Eva continuou. Eles atacarão furtivamente até obterem uma vantagem. Roberta continuou em um tom vicioso. A escória irritante só apareceu no final. Roxane grunhiu enquanto deitava seu corpo na área da virilha e barriga de Victor. Um lugar perigoso mesmo. Assim como os humanos se adaptam e evoluem com o tempo, esses seres também. Alguém quer se vingar de nosso mestre, e eu suspeito que não seja apenas uma pessoa. Eva falou. Você não pode matar tantas pessoas e esperar estar livre de vingança. Kaguya falou. PSK, se o mestre tivesse matado todo mundo, eu não seria diferente de um monstro irracional. Victor cortou as palavras de Roberta. Um silêncio caiu ao redor deles. Sim, eu vou matar se alguém levantar sua espada contra mim. Sim, eu vou matar se alguém ameaçar meus entes queridos. A primeira frase se deve à filosofia de Skatashi, com a qual concordo plenamente. Se você não está preparado para ser morto, não pegue uma espada e aponte para outra pessoa. Aqueles que pegam uma espada e matam seu inimigo devem estar preparados para que seu inimigo faça o mesmo. Todos assentiram, pois essa foi a primeira lição que Skatashi ensinou a eles também. A segunda frase é da minha própria personalidade, meu amor por todos vocês, e por isso, espalhei minha influência o máximo possível. Ao controlar tudo, vou me sentir mais segura, pensamento com o qual Ruby concorda completamente. As meninas exibiram um pequeno sorriso quando ouviram Victor. Mas, mesmo eu tenho uma linha que não devo cruzar para não me tornar um monstro completamente irracional. E essa linha é necessária, já que essa linha é o que forma minha personalidade hipócrita. O que é essa linha, mestre? Crianças. Você vê, as crianças são inocentes, e mesmo que eu mate um pai e uma mãe porque eles levantaram sua espada contra mim, eu não matarei seu filho. Essa é a minha hipocrisia. Eu sei que devo matar a criança para evitar problemas, para evitar futuras vinganças. Sei melhor do que deixá-lo crescer, afiar suas garras e ameaçar a mim ou até mesmo minha família. Mas eu simplesmente não posso. Victor acariciou a cabeça de Roxane com os mesmos olhos neutros que pareciam estar passando por várias emoções. Se eu ultrapassar essa linha, toda a humanidade que me resta desaparecerá e me transformarei em um monstro sem coração. Mesmo se formos predadores ou monstros, devemos ter uma linha, uma honra. Não há honra em matar inocentes ou crianças. Por causa disso, Victor só matou os culpados no incidente de Opis. Mesmo que fosse problemático, ele fez a triagem e separou os culpados e os inocentes. Com charme de vampiro, era bastante fácil, tudo era apenas problemático. Sim, Victor sabia que se ele não se livrasse daqueles inocentes, eles poderiam voltar para ele, mas ele não se importava. Eles ainda não eram inimigos, e ele fez o possível para aterrorizar as almas daqueles seres. Ele fez o seu melhor para enviar uma mensagem. Não foda com Alucard. Ele queria enviar a mesma mensagem que Skatashi fez para o mundo. Porque todo mundo estava com medo de irritar Skatashi. Porque ela era forte, ela acabou com um país, mas essa não era a razão principal. Qualquer deus poderia fazer isso. Era porque ela não se importava com nada. Não importa se você é um jovem mestre, um deus, lobisomem, vampiro ou bruxa. Não importa sua raça, etnia ou no que você acredita. Toque os cabelos de alguém do clã Scarlet, Skatashi fará uma visita muito sangrenta. Mas e aqueles policiais? Maria perguntou sobre o incidente na mansão de Sasa. Mesmo se eles foram manipulados, eles apontaram suas armas para mim, eles levantaram sua espada. Um guerreiro deve saber quando recuar e atacar,
E seu lapso de julgamento foi a causa de suas mortes. Você se arrepende? Roberta perguntou em um tom gentil. Na verdade, não. Eu faço o que eu quero, quando eu quero e na hora que eu quero. Eu sempre tento viver por minha própria vontade, mesmo que minha vontade seja hipócrita ou me faça me arrepender depois. Ele pensou na vez em que matou o pai de Violette Sasa. Ele não mentiria que não estava arrependido, mas, se tivesse a chance, ele provavelmente faria a mesma coisa. Ele se conhece muito bem. Fufufu, pelo menos você sabe que é um hipócrita, mestre. Um tom melodioso e sensual ecoou, e Victor soube que quem falava aquela frase não era Roberta, mas Medusa. Nunca neguei que fui hipócrita, sou hipócrita. Não vou justificar minhas ações e dizer, fiz porque não tive escolha, fiz por você. Eu matei aqueles seres no Japão porque eu quis. Eu poderia ter resolvido de forma diferente, mas não o fiz. Matei Adonis e absorvi a existência do homem. Então, mesmo estando envolvido no momento, fiz minha escolha naquele momento. Eu decidi. Eu, Alucard, decidi. E essa foi a minha vontade. E agora, as consequências estão batendo à minha porta. E eu vou lidar com elas. Fufufu, não se esqueça de nós, mestre. Roberta comentou. Victor abriu um sorriso gentil que atingiu o coração de todas as donzelas. Claro que não. Vocês são minhas lindas empregadas, afinal. Mestre. As 5 maids pularam no corpo de Victor. Apenas Kaguya ficou parado com relutância, mas logo ela foi puxada pelos fios de Maria. Maria. Ei, aproveite nossa empregada-chefe. Maria riu. Um ser completamente desprovido de aparência estava olhando em uma direção. Eu decidi. Eu, Alucard, decidi. E essa foi a minha vontade. É assim que um rei deve agir. Você é o rei por sua própria vontade. Não seja limitado pela cultura, costumes, regras ou o pensamento dos outros. Observe, julgue por si mesmo e haja. Somente aquele que trilha seu próprio caminho é capaz de exercer esse poder. O lago de sangue que estava muito mais baixo do que quando apareceu pela primeira vez começou a ficar turbulento como se uma tempestade estivesse prestes a começar. E a árvore que tinha seus galhos aparecendo no mar de sangue começou a brilhar mais forte, e o sangue do lago começou a ir em direção à árvore. Era lento, e o processo era terrivelmente lento, mas definitivamente estava começando. E isso fez o sorriso do ser crescer em felicidade. Ainda bem que ele reaprendeu essa lição com Afrodite. Por que julgar os deuses com a moral de um humano? O pensamento está incorreto, já que eles existem antes mesmo da palavra moral existir. Vendo as mudanças que estavam acontecendo com seu outro eu, ele não pôde deixar de dizer em tom solene, meu outro eu, você que está trilhando este caminho, só não esqueça a lição que o homem nos ensinou. Uma lição de ordem e fundamentos, uma lição de regras e governantes. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.